Oi, pessoal, está começando mais um Agora Pode e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está cada vez mais presente nas nossas vidas, nas nossas conversas e também nas redes sociais: beleza e cuidados com a pele. E quem vai falar sobre esse assunto é a nossa convidada, a médica dermatologista Cíntia Procópio. Cíntia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Gabi, obrigada pelo convite também, e a gente está aqui para esclarecer as dúvidas também, que é bem frequente mesmo. Em cada rodinha sempre tem uma dúvida sobre beleza, pele, autocuidado. Sim, verdade. Cada dia mais as pessoas estão interessadas nesse assunto, né? E vem cá. Hoje em dia, a busca pela estética e pelos procedimentos não invasivos está cada vez mais forte, né? O que você acha que mudou no comportamento das pessoas em relação ao passado e nos dias de hoje? Eu acho que hoje, cada vez mais, é a busca por naturalidade, né? A gente vê muito, hoje em dia, as pessoas procurarem no consultório para gerenciar o envelhecimento. Porque envelhecer, a gente quer envelhecer bem, a gente não quer mudar a pessoa, a essência da pessoa e principalmente as características principais. Então eu vejo isso muito no consultório, é gerenciamento do envelhecimento. Porque envelhecer, Gabi, a gente está todo dia envelhecendo, a cada segundo. Não tem como parar, Não né? tem, infelizmente, ou felizmente, né? Sim. Então, a gente tem que gerenciar de uma forma não invasiva, às vezes com procedimentos minimamente invasivos, né? Que pode ser o toque do ácido hialurônico, do preenchimento, os bioestimuladores de colágeno, mas sempre associando tecnologia. As tecnologias estão muito na moda porque ela consegue entregar resultado sem mudar as características daquela pessoa em si, entendeu? Sim. E assim, em tempos, né, de procedimentos estéticos acessíveis, a pergunta que fica é: onde está o limite do autocuidado e do exagero? A gente vê muitos casos de pessoas famosas, né, que exageram nos procedimentos, que ficam até irreconhecíveis. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? O exagero em qualquer área não é bem-vinda, né? A gente sabe muito bem disso e cada vez a gente vê as pessoas querendo fazer menos procedimentos. Então eu vejo, já fica assim, meio uma lenda que ácido hialurônico vai deixar com aquela harmonização. Então a palavra em si, harmonização, a gente até evita no meio médico porque justamente por isso, a harmonização, elas são procedimentos que a gente faz com ácido hialurônico, mas para destacar alguma característica que precisa daquela pessoa. Então tem que ser muito, muito, muito personalizado esse tratamento. Então eu penso muito nessa forma da naturalidade com o ácido hialurônico mesmo. Então o preenchimento, ele deve ser feito e ele muitas vezes é necessário, que sem ele a gente não consegue, mas muitas vezes a gente precisa falar não para o paciente. E a gente Isso que eu ia te perguntar, né? Aonde, né, o médico tem responsabilidade nisso, né, para orientar esse paciente, né? É muito comum, Gabi, as pessoas chegarem, assim, todo mundo quer tratar bigode chinês e boca, né? E aí é quando a gente começa a ver aqueles exageros, porque uma boca bonita preenchida, ela não tem as características de preenchimento. Ela não pode ter a quantidade que vai perceber que tem aquele produto ali. Então, o procedimento bem feito é aquele que passa despercebido. Antigamente, a gente via muitas pessoas querendo mostrar que fazia procedimento, né? Queria ficar com aquela sobrancelha arqueada, queria aparecer com aquele volume. Hoje não. Hoje as pessoas nem querem contar que fazem procedimento praticamente. Então, assim, a confiança do paciente está muito também da gente falar não e saber mudar aquela ideia do paciente do que ele precisa, do que ele quer tratar e do que ele precisa tratar. Isso faz muita diferença. É importante o médico ter essa responsabilidade, né? Com toda certeza. E falar não dá muita credibilidade para o paciente. Então, eu canso de chegar paciente no consultório, eu quero preencher bigode chinês. Mas pensa comigo, e eu mostro isso. Às vezes, o bigode chinês, ele precisa de uma hidratação injetável, que é com ácido hialurônico, mas só para tirar aquela marca, que é quando a gente passa a maquiagem, às vezes fica aquela linha. É diferente de quem tá perdendo o volume. Porque, Gabi, a gente olha no espelho e faz isso, todo mundo melhora. Você já deve ter percebido isso e o bigode chinês melhora. Então, muitas vezes a gente precisa tratar a flacidez de ligamentos que a gente tem que colocar aqui para trás produto e tecnologia junto, e não o bigode chinês em si. Então, a gente fica muito ligado porque a gente só se vê de frente. Muitas vezes as pessoas falam assim, Cíntia, eu não tiro mais foto
Eu não gosto mais de tirar foto, principalmente de perfil. Por quê? Quando a gente começa a se ver ou no vídeo ou numa foto, aí que a gente começa a ver as características que a gente não vê. A gente não se vê de perfil, muitas vezes. Então, é quando a gente tem que parar, mostrar para o paciente, mostrar ele numa imagem dele para ele perceber o que ele precisa tratar. E aí fazer essa programação de tratamento. Sim, né? E a gente vê muito falar, né, em desarmonização facial. Você acredita que isso realmente virou uma tendência? Com toda certeza. Muitas vezes a gente vê pessoas tirando os produtos, né? E que sorte de que dê para tirar. Porque tem substâncias que a gente sabe que não dá para ser retirado do rosto, como o PMMA, que é um preenchedor que há muitos anos foi desenvolvido para pacientes soropositivos, ou seja, para quem era HIV positivo, porque ele é um plástico. E esse plástico, Gabi, quem tem imunidade baixa, como o HIV, ele não reconhece aquele plástico. Então, ele não pode, ele fica ali sem problema nenhum. Em pacientes que são imunocompetentes, que não têm doença, ele pode dar reação como se fosse um corpo estranho. Sim. E aí é o que dá aquelas reações que as pessoas precisam retirar. Você já deve ter escutado, né? Que é muito comum quando põe no bumbum, que é o que dá mais volume, e aí põe no rosto. E isso impede a gente fazer muita coisa. Primeiro porque, como ele é um plástico, ele vai colar no músculo. Então, não tem substância para tirar ele, como o ácido hialurônico a gente tem um líquido que a gente coloca e ele dissolve. Então, ele vira um plástico grudado no músculo. Então, tem que fazer cirurgia e não consegue tirar tudo. E aí começa a dar reações. Pode pode dar infecção. Então, assim, a gente tem os tipos de produtos que podem ser utilizados. Então, por isso que a pessoa, eu até brinco, você tem que ter uma dermatologista para chamar de sua, uma pessoa que você confie plenamente, que não vai fazer produtos que podem dar complicações. Porque a gente tem que envelhecer com consciência, naturalidade, mas com ciência. E a ciência já detectou que o PMMA, ele pode ser sim, causar muito dano, né, para uma pessoa que não pode estar usando ele, entendeu? E já chegou no seu paciente, algum paciente que, no seu consultório, algum paciente que queira, né, tirar um pouco da harmonização, deixar mais natural, que realmente ele acredita que exagerou? Aconteceu alguma coisa desse tipo? Já, inclusive ontem atendi uma que fez, né, ela tava, olha como é tão importante a gente entender o momento de cada paciente também. A mãe teve um diagnóstico de câncer, ela ficou muito triste, e ela foi num profissional que não entendeu e preencheu boca, bigode chinês desse mesmo jeito que eu tava falando pra você, que é o que a pessoa enxerga. E aí, nessa mesma época, ela foi pro salão, fez luz no cabelo, era morena, ficou loira. Sabe aquela, pensando no acalento, né, da situação, assim. E ela só chorava na consultório ontem. Ela só chorava porque ela não se reconhecia no espelho, ela viu aquele volume que ela não gostou, né, porque ela tem um rosto cheinho, e aí pôs mais boca, pôs mais volume no rosto dela, e ela ficou muito triste com isso. E aí ela queria tirar. Aí eu falei, antes de tirar, a gente precisa saber qual foi o produto. Porque a pessoa pode falar e muitas vezes as pessoas não sabem nem que produto colocaram. E a gente vê muito isso, as pessoas confiam nas outras pessoas, né? Se você vai num profissional, você vai de olho fechado. E aí pode ser que não seja um produto. Aí a gente fez o ultrassom, aí ela me levou à tarde, era o ácido hialurônico, mas por sorte já estava saindo. Porque quando a gente detecta o produto, a gente sabe, direciona e mapeia onde ele está certinho. E aí já estava saindo, e por sorte, ela também, nesse ultrassom, a gente detectou que ela tem uma glândula acessória de uma glândula que a gente chama parótida, que fica bem aqui. E ela tem 2 parótidas, que isso, para quem infiltra, quem injeta um ácido hialurônico, ou mesmo um bioestimulador, tem que saber. Porque senão ela pode ter uma complicação de parotidite, que é como se fosse uma cachumba, se injeta, porque é uma glândula acessória que não é para ter, mas é uma variação anatômica. Então ela falou, nossa, imagina se eu tivesse injetado e ainda injetado em cima desse lugar, né? Então, por sorte também não foi nessa região, foi no volume. E aí a gente programou de tirar. A questão fica a dúvida, né? Orientação, né? Como saber se o médico que você tá indo
tá fazendo o correto, né? Qual que é a orientação que você dá para as pessoas que estão em busca disso? Então, a minha primeira orientação é procurar no CRM, né? A gente tem um site do CRM que detecta, né? Você consegue visualizar se se é médico realmente, qual é a especialidade dele. Quando a gente é dermatologista, nós fazemos 6 anos de medicina e depois 3 anos de residência e a gente é obrigado a fazer um título de especialista, que é o RQE. É um número de cada pessoa, cada dermatologista tem esse número. Então, ali no site do CRM vai estar tudo explicado. E quem tem título, quem não tem, ou quem é só médico e faz procedimento estético. Então, tudo isso vai ter essa diferença também. E essa questão dos profissionais, né? Porque tem profissionais dentistas também que aplicam. Como que fica essa relação aí desses médico e dentista? Na verdade, eu falo que tem paciente para todo mundo. Tem perfil de paciente que vai querer fazer com médico, tem perfil de paciente que quer fazer só com dermatologista, só com cirurgião plástico, e tem os outros perfis de pacientes que vão procurar outras profissões, né? Livre-arbítrio, né? Ah, sim, verdade. E para quem nunca ouviu falar, vamos falar sobre esse procedimento, né? Que é o Coolphase. Como que ele atua na pele e ele realmente pode substituir procedimentos muito invasivos? Ele não pode substituir um lifting facial, que é o que muita gente pergunta, né? Mas com o tempo a gente está vendo cada vez menos procedimentos cirúrgicos no rosto. O lifting está ficando um pouco de lado, porque a tecnologia está vindo com muita rapidez, né? A gente vê muitos estudos em tecnologia e lançamento de aparelhos novos, como o Coolphase, que vem agregar no gerenciamento desse envelhecimento. O Coolphase, ele é uma plataforma, é um aparelho que ele vai organizar as fibras de colágeno da pele. Então, ele é para tratamento de flacidez de pele. Então, ele tem um efeito imediato, porque ele está organizando o que a gente já tem do colágeno, só que ele também promove uma neocolagênese, que é uma formação de um colágeno novo, que isso dura em torno de 4 a 6 meses. Então, além do efeito imediato de retração daquela pele, de fechamento dos poros, melhora do contorno do rosto, porque a gente está levantando ele tem esse efeito a longo prazo, que é de um estímulo de colágeno também. Ai, que legal. E para ter algum tipo de pele, idade, como que funciona? Não, o Coolphase, ele é uma radiofrequência monopolar. Então, ela é uma tecnologia já bem consagrada e esses aparelhos são inovadores porque a radiofrequência que todo mundo conhece, Gabi, ela esquenta a pele. E quando esquenta, ela acaba fazendo um calor que é desconfortável para o paciente. E para a gente chegar numa concentração de calor para essa fibra de colágeno se organizar, a gente tem que proteger a pele. Então, ele vem fria. Então, o aparelho é frio e esquenta onde as células do colágeno estão. Então, ele ficou muito mais confortável para o paciente, chega numa temperatura da fibra colágena, se organiza mais rápido. Então, hoje em dia, ele é para isso, para organizar o colágeno e fazer colágeno a longo prazo. E todo tipo de pele pode fazer. Então, desde uma paciente que tenha fototipo 1, que a gente fala que é aquela ruiva, cheia de sardinha, até o fototipo 6, que são as negras, porque eles não têm problema algum. Ele é indicado para qualquer tipo de pele. Ai, que legal. E idade, tem uma indicação a partir de tal idade? Na verdade, a gente começa a envelhecer fisiologicamente em torno de 25 a 30 anos. Então, depende muito da genética também, né? Sim. Porque a gente vê pacientes, às vezes, muito branquinhas, que já tem uma flacidez ali na área do olho. E quando que a gente sabe que a gente tem que começar a fazer algum tratamento, né? Como, por exemplo, uma sessão dele. Quando a gente vai no espelho, a gente puxa a pálpebra, por exemplo. Se ela demora a voltar, a gente já está precisando estimular um pouquinho o colágeno. Mas se ela puxa e ela rapidão volta, aí pode ser que já espere um pouquinho. Também é uma dica para você saber se tá ficando mais velha, né? Mas é que assim, é uma das dicas, por exemplo, é o craquelado da área do olho quando a gente passa maquiagem, né? Que é uma queixa muito frequente, tanto é que as pacientes de mais idades não gostam nem de maquiar em salão. Sim. Porque é uma região que chama muita atenção quando faz a maquiagem. Então, ele é assim, esse aparelho é para aquele craquelado, aquela flacidez, então ele vai ser fundamental para quem não quer fazer uma cirurgia plástica, né? E evitar essa cirurgia plástica no futuro também. E assim, existe uma contraindicação? Tem
A principal é quem usa marca-passo, não pode usar, porque ele é uma corrente elétrica, Gabi. A gente faz um aquecimento de algumas células do corpo. Então, quem tem marca-passo é contraindicado, e também quem tem implante coclear, porque tem muita gente que perde a audição e tem que fazer um implante coclear. Esses não podem ser feitos. Agora, quem tem DIU, a gente não pode fazer no local. Por exemplo, esse aparelho pode ser usado para abdômen. Então, a gente não pode fazer ele na região que está com DIU, porque vai conduzir calor, como eu te expliquei. Sim. Mas quem tem herpes ativa ou alguma infecção na pele ativa também não pode. E também tem algumas doenças de pele que pode piorar com calor. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas é poucas as contraindicações. A gente não faz em grávida também, porque não tem estudo científico, né? Sim. Então, a gente evita também. E existe, para chegar a um resultado bom, quantas sessões, assim, a pessoa tem que fazer? Então, aí depende muito do grau da flacidez. Por isso que todo o tratamento, Gabi, tem que ser individualizado. Por exemplo, para quem quer prevenir, pode ser que uma vez por ano pode ser feito. Agora, quem já tem um grau de flacidez, às vezes eu preciso fazer 3 sessões para poder ver uma resposta maior. Então, depende, a avaliação vai ser fundamental para ver isso, entendeu? Sim. E ainda falando, né, sobre estética, quais são as novas tendências de rejuvenescimento que você acredita que vieram para ficar? Hoje em dia não tem como você gerenciar o envelhecimento sem tratar a flacidez de músculo. A gente vai vendo, Gabi, com o tempo, que a gente vai tendo flacidez na pele, mas são consequências da flacidez do músculo, da reabsorção de gordura que a gente tem no rosto, porque com 18 anos a gente é super bochechudinha, né? Sim. E aí vai mudando o formato do nosso rosto. Sim. Então a gente tem que pensar em tratamento de flacidez de pele, mas antes do que a gente está vendo, a gente tem que tratar todas essas etapas. Então não tem um só aparelho que eu falo para você que vai resolver tudo. Mas um ultrassom microfocado, que é o Liftera, por exemplo, ele tem que estar no seu planejamento de tratamento, porque ele vai fazer uma contração da fibra muscular do seu rosto. Então, ele trata a flacidez de músculo. Então, isso é muito interessante. Aí, pensa comigo. Eu já tratei seu músculo, mas eu não tenho flacidez exagerada, eu não tenho perda de contorno. Aí eu posso fazer uma vez no ano um bioestimulador, porque eu vou colar a sua pele e mantém daquele jeito. Agora, se eu preciso estruturar você, por exemplo, já tem uma depressão nessa região da pálpebra, já tem aquele bulldogzinho, aí eu preciso muitas vezes fazer ácido hialurônico. Aí, pontos de sustentação dessa região aqui, eles já melhoram. E fora a qualidade de pele, que aí vem o Cool Phase e os lasers, porque tem gente que sofre muito do melasma. Aí eu preciso tratar superficialmente o melasma. Aí tem gente que sofre de cicatriz de acne, aí eu tenho que fazer um laser para qualidade de pele. E eu estou estudando bastante o Cool Phase, né, que é essa tecnologia que a gente está trazendo na clínica agora. E o mais interessante, ele consegue melhorar quem tem mancha também. Por quê? Quem é o responsável pelas manchas da nossa pele são os melanócitos, que é o que quando a gente estimula ele no sol, ele vai escurecendo. E como o melasma é uma queixa muito frequente no consultório, o Cool Phase, ele consegue tratar melasma também. Então, ele faz o quê? Essas células que estão escuras, eu coloco ela para baixo. Como ele fica represado ali embaixo da pele, ele não vai por transparência aparecer. Então, a gente consegue, além de promover o rejuvenescimento, fazer o tratamento também complementar. Ele não é indicado para tratamento somente do melasma. Ele complementa também o tratamento. Então, assim, o que veio para ficar é naturalidade, sempre com tecnologia. Não tem como você rejuvenescer se não associar a tecnologia junto, porque os injetáveis vão mudar o formato do rosto. Não tem como a longo prazo você fazer muito ácido hialurônico e não ir mudando, entendeu? Por isso que a tecnologia veio para ficar. E é a cada pessoa, né? Cada paciente tem um tipo de pele e um tipo de procedimento que vai acontecer. E a queixa, né, Gabi? Porque eu falo assim, não adianta, que nem eu tô explicando, vem alguém aqui querendo tratar a boca. Mas cara, você pode explicar, mas eu quero continuar tratando a boca. Aí eu converso. Olha, mas então, para eu tratar sua boca, eu vou tratar. Mas eu preciso antes fazer isso, isso, isso. Aí elas entendem isso. Porque se eu não colocar a boca, danada a boca, ela não vai ficar feliz. Então, a gente também tem que entender aquela pessoa. Porque algum motivo tem dali dela tá querendo, né? Uma boca. Então, eu falo isso, que a gente tem que entender o momento de cada tipo de pele, porque é muito individualizado a queixa. Porque é muito ruim você ir numa pessoa que não te escuta, né? Você tá falando, ela é sua queixa, mas se eu sair sem tratar o que eu queria, entendeu? Então, assim, lógico, a queixa da pessoa é a principal. Então, muitas vezes os pacientes, quero tratar cicatriz de acne.
Aí a pessoa vai tratar a cicatriz de acne, mas não pensa no rejuvenescimento. Então, só que quem trata a cicatriz de acne, ele tá rejuvenescendo a pele, porque todos os tratamentos para uma pele bonita, ele também estimula colágeno. Então, isso é muito interessante, né? A gente, o importante no contexto, é o cuidado, né? o importante é o cuidado, né? Uma boa rotina, né, de cuidado com a pele. Isso que eu ia falar com você, né? Quais que são as orientações, né, para uma boa rotina? Para quem, por exemplo, básico. É um básico. Para quem não quer de jeito nenhum procurar algum tipo de, né, procedimento, mas quer fazer isso em casa. Como que faz? A primeira coisa, a rotina tem que entrar na sua rotina. Porque não adianta você comprar trocentos, porque agora é moda. Compra um monte de produto e fica vencendo porque não consegue, às vezes, usar tudo aquilo. Então, assim, você tem que ter um bom sabonete, um bom demaquilante, se usa maquiagem ou filtro que tenha cor, porque para tirar aquele produto, né? Filtro solar. Se você não quiser usar mais nada, use um bom filtro solar. Hoje a gente tem filtros solares inteligentes, que já tem rejuvenescedores, já tem clareadores na fórmula. Então, ele faz muita diferença para a pele em qualquer momento da sua vida. Lógico, a gente tem que começar lá pelos 12, 13 anos, alguns cuidados da pele, mas com muita cautela, Gabi. Que eu já ia emendar outro assunto, mas eu vou voltar depois. Mas, então, um sabonete, um demaquilante, um filtro solar e aí, ou um hidratante com um antioxidante, que são as vitaminas C, que você já deve ter escutado, resveratrol, que isso ajuda a não formar radicais livres para evitar um envelhecimento precoce da pele. Então, envelhecer a pele bem com vitamina C, entendi. Isso, é vida. E a vitamina C tem que ser usada de preferência pela manhã, antes do protetor solar. Isso, porque ela é um antioxidante, Nossa, né? eu tô usando a minha à noite. Então vamos inverter ela pra de manhã antes do protetor. Porque isso ajuda a melhorar a qualidade da sua pele e ela vai ter o efeito real, que é evitar a formação de radicais livres, que é esse que faz como se a célula envelhecesse mais rápido, entendeu? Entendi. E assim, você falou das idades, né? Eu já vou emendar com a pergunta. Existe uma idade ideal para começar a investir em tratamentos estéticos? Então, para investir em procedimentos é por volta dos 25, 30 anos. Mas, por exemplo, uma toxina botulínica, o Botox. Quando é a hora certa de fazer? Não é só pela idade. Obviamente que a gente não vai fazer em pacientes muito jovens, mas com em torno de 20 anos, por exemplo. Se olhou no espelho, tá lisa, não tem ruga nenhuma, nada de marcação, tá tudo bem. Agora você dormiu e acorda com a pele toda marcada. Por exemplo, ficou a linha do bravo, ou ficou aqui com aquela pés de galinha, ou aqui quem tem aquela força da musculatura. Se você acorda e tá com aquela pele marcada, tá na hora de fazer Botox. Entendeu? Por quê? Se tá virando uma cicatriz. Porque durante o dia é normal a gente contrair quando vai pro sol, conversar, tem gente que tem mais expressão, né? Ir na academia. Então, no dia ele vai marcando. Mas, teoricamente, quando você acorda, dorme bem, né, também, e acorda, você tem que estar lisa. Você não pode estar marcada. Agora, se você acorda e já está marcada, aí já está na hora de começar a fazer alguma coisa preventiva. Mas nessa hora, Gabi, pode ser que até mesmo uma hidratação mais potente ajude. Não só necessariamente o Botox. Por isso que é essa hora que é ideal consultar o dermatologista, porque ele vai conseguir te orientar melhor e fazer os tratamentos preventivos. Mas essa ideia é interessante. Se você olha no espelho e tá vendo muita marca de expressão, aí dica, gente. Já dá para procurar o dermatologista. Sim, verdade. Olha, nossa entrevista chegou ao fim. Foi super legal. A gente falou sobre vários assuntos que tá na moda, que o pessoal tá interessado. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Gente, por enquanto é isso. E pra você que gostou desse bate-papo, é só continuar acessando o Lei Agora e também as nossas redes sociais. Até mais!